Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, agora no Rio de Janeiro são exatamente 9 horas e 3 minutos e como eu disse, nós vamos compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje é como vencer as tentações seguindo os passos de Jesus. Mas eu gostaria de ler primeiro para você alguns versículos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, que a partir do primeiro versículo diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui, e quero convidar você para passear comigo na Bíblia, indo até Lucas, capítulo 4, que nós vemos aqui no início da abertura do programa. Nós lemos aqui em Lucas, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Eu gostaria de reler novamente com você, para a gente se firmar bem na palavra e aprender com Jesus como vencer as tentações. Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Terminou aqueles dias de jejum, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, desce, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham em suas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Algum tempo, meu querido irmão. O diabo é igual ao gato. Sabe qual é? Eu digo que o diabo é igual ao gato, porque o gato é o seguinte: o gato chega perto de você, está comendo alguma coisa,
ele quer comer daquilo que está comendo, ele começa a pedir. Eu já vi gente, eu não faço isso, mas tem gente que faz, dá um chute no gato, o gato cai lá, se levanta e volta novamente. Ele não existe. O diabo, ele é astuto e insistente. Você vê que aqui no versículo 12, diz que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, porque depois ele voltaria novamente. Então, meu querido irmão, nós podemos aprender com Jesus como vencer as tentações. Precisamos entender, primeiramente, precisamos entender que ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em condições humanas, porque em condições divinas, jamais o diabo se aproximaria de Jesus para o tentar, porque Deus não se deixa se tentar, sabe? Mais adiante, no discorrer da nossa mensagem, nós vamos ver que Deus não se deixa tentar, e Jesus em condições divinas era Deus, e ele não deixaria que o diabo tentasse, mas a palavra diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado em condições humanas, para que a gente possa aprender como vencer. Você ouviu que as armas que o Senhor Jesus usou, é a palavra. A arma de Jesus é a palavra. Quando o diabo tentava, diz assim, olha só, precisamos ir revivendo. Disse o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Essa é apertar o gatilho da arma que Deus colocou em nossas mãos para vencer o diabo, para metralhar o diabo. Fala-se no primeiro Adão, no segundo Adão. O primeiro Adão foi tentado, como nós vimos aqui, nós lemos no capítulo 3 de Gênesis, a partir do primeiro versículo, que a serpente foi o animal mais astuto, foi aquele animal que o diabo usou para tentar Eva. Você viu como é que ele é astuto? Astuto mesmo, só não é inteligente, porque inteligente é Deus. Ele chegou para Eva, o que ele não foi, primeiramente para Adão? Ele chegou para Eva e disse, como é que Deus disse para vocês? O jardim está aí, cheio de frutas bonitas, saborosas. Eu acredito que naquela época a goiaba não tinha bicho, não tinha rosca nenhuma, nem lagarta para comer as plantas, nem para minar os frutos. Eu acredito que era tudo fruto sadio. E ela chegou para Eva, o animal, o diabo, na figura da serpente, chegou para Eva e disse, como é que Deus disse para vocês, o que é que vocês podem comer aqui no jardim? E Eva disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, todas elas, tudo que está aí a gente pode comer, menos aquela que está lá, está vendo? Aquela no centro do jardim, aquela ali a gente não pode comer. Por quê? Deus disse que na hora que a gente comer, a gente morre. Porque a gente não pode nem tocar. Agora você vê a audácia do inimigo. Ele chamou Deus mentiu. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, vocês não vão morrer não. Deus, ele falou isso para intimidar vocês. Sabe? Eu estou conjecturando, né? Ele falou isso para enganar vocês, para intimidar. Mas sabe o que acontece? Se tu comer daquela árvore, os olhos de vocês vão ser abertos. Vocês vão passar a entender o que é bom e o que é mal. E vocês vão ser igualzinho Deus, sabendo o que é bom e sabendo o que é mal. E aquilo ali foi o suficiente para Eva, que não vigiava, não sabia vigiar, caiu, foi enganada.
foi lá e comeu, e deu para o seu marido, e ele comeu com ela. E quando eles acabaram de comer, aí então caíram da graça de Deus, perderam a comunhão com Deus, aquele relacionamento puro e santo que Adão e Eva tinham com Deus, acabou. E é isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que o diabo quer. Mas Deus não abriu mão da sua coroa, da coroa da criação. Da coroa não, a coroa de Deus é intocável. Da coroa da criação. A Bíblia diz que o homem, o gênero humano, é a coroa da criação de Deus. Deus então, a partir dali, meu irmão, minha irmã, Deus elaborou um plano para restaurar a imagem que foi criada por Deus, com todo carinho, com todo amor, e agora estava danificada, mas não totalmente destruída. Deus então começou a elaborar o plano da salvação, e não teve outra saída a não ser seu filho. Ao longo da história da humanidade, a gente vê que o povo, a raça humana foi crescendo, foi se espalhando em toda a terra, se organizando em nações. As nações começaram a criar deuses a seu modo, sabe? Só que Deus criou uma nação para ele. Deus chamou Abraão e criou uma nação para ele. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque ele é muito longo, levaria muito tempo. Você não ficaria o tempo todo me ouvindo aí, com certeza, porque eu já tive experiência, chamei alguém para ver o vídeo comigo, e o vídeo que nós fizemos num dos nossos programas aqui levou, parece que uns 40 minutos, e a pessoa disse para mim: Severino, está muito longo, está levando muito tempo esse vídeo. Então a gente não pode entrar em algumas matérias, porque senão fica cansativo, a pessoa fica na frente do computador 40 minutos. Eu vi vídeo de 2 horas ali, tem vídeo, estudo bíblico, mas isso é para quem gosta de estudar a Bíblia. E eu não vou entrar nessa área aqui agora, porque você viu que Eva foi tentada, Adão também foi tentado. Eu imagino, eu posso pensar como é que Eva recebeu aquela informação, né, de que ela não ia morrer fisicamente, não, mas espiritualmente sim, porque ela perdeu, ela saiu da presença de Deus. E ali, quando Deus chegou na viração do dia, a gente vê que eles comeram, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí no versículo 8 diz assim, no versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Vou repetir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e me escondi, porque estava nu, e me escondi. E o versículo 8: e me escondi. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? E aí no versículo 10, e ele disse, ouvi a tua voz, versículo 11, e disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Ele sabia que se ele comesse daquela árvore, os olhos dele iam abrir, porque eles não usavam roupa. Gente, isso aqui está claro. Eu acredito que não tem uma interpretação diferente. Eles não usavam roupa porque não tinha maldade. Eles se relacionavam. Eu acredito, isso aqui
aqui é uma matéria muito profunda que a gente pode dar muito nela, senão eu vou despertar nos meus ouvintes, nos meus amigos, no telespectador que está agora no computador, no YouTube. Eles não usavam roupa, eles eram nus, sim, mas eles não tinham maldade. Eles não tinham maldade. Eles se relacionavam sexualmente, mas não tinha maldade, porque eles eram puros. Eles eram puros. Já pensou, eles? Se mundão todo aí, todo mundo andando nu. Mas não tinha maldade. Agora não, agora é diferente, porque a maldade está no coração do homem, desde que o homem se distanciou de Deus, o homem pecou e essa maldade se alastrou. Não foi só a maldade da nudez física, mas a maldade também emocional, interna, o coração do homem se contaminou, e só a misericórdia de Deus para libertar o homem, só o encontro com Cristo pode libertar. Meus irmãos, eu escrevi aqui alguns pensamentos que diz assim: na luta do cristão contra o diabo, o principal campo da batalha é a tentação. Sabe, gente? O maior inimigo que nós temos, Elias, está dentro de nós. A tentação. Tentação, quando nós falamos de tentação, a primeira coisa que vem na nossa ideia é homem e mulher. A jovem vê um rapaz bonito. Uau! Não é, Elias? Elias é jovem, é solteiro, está namorando. Uau! Tem que ter cuidado, Elias, tem que vigiar, meu irmão. A tentação vem, meu querido. Mas o diabo, ele não só tenta jovem, não. Ele não tenta só a mulher que é atraída pelo homem bonito, pelas coisas da vida, pelas propostas indecorosas. Não é só jovem, não é só a mulher jovem, não é só o rapaz jovem que é atendido pela mulher bonita. Não, ele atenta todas as camadas da sociedade, seja rico ou seja pobre, seja jovem ou seja velho, seja bonito ou seja feio. Ele quer manter as pessoas afastadas de Deus. E ele tenta mesmo. Aí você pode dizer assim: pastor, eu sou um servo de Deus, eu não vou permitir que o diabo me tente. De jeito nenhum eu não vou cair na tentação. Eu também não quero cair na tentação não, mas eu preciso vigiar. Ah, eu sou uma serva de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um servo de Deus. Você que está me ouvindo, que conhece a Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Me parece que foi ele, eu não me lembro bem se foi ele ou se foi Daniel, que foi chamado o homem muito desejado. Mas eu sei que Davi foi um segundo o coração de Deus. Mas ele não resistiu quando ele viu a mulher de Urias, seu soldado, que estava na guerra. Ele, da sua varanda, ele viu a mulher de Urias se banhando. E nos diz a história que a mulher de Urias era uma mulher bonita, eu imagino, posso imaginar. Ele não resistiu quando ele viu aquela beleza toda. Coisa incrível. A gente começa a ler a Bíblia, começa a estudar, Elias. Por que ela estava tomando banho num lugar que Davi pudesse ver? Hein? Já tinha sido aberto os olhos da humanidade? Todo mundo já estava sabendo como é que é a situação do homem e da mulher? Como é que é o homem pelado, como é que é uma mulher pelada? Não é verdade? E ela foi tomar banho, coisa do diabo, gente. Mulher de Deus, mulher de Urias. Um dos detalhes que a gente não pode... O rei, os soldados dele estavam lá na guerra, não é verdade? Estavam lá guerreando, defendendo a nação, e o rei de Boreste, né? Como diz o linguajar atual aí, de beleza, passeando lá. De repente ele viu a mulher e vai lá,
Aquela mulher ali, rapaz, ele nem quis saber se era mulher do seu soldado. Foi lá e o seu mordomo, né, sei lá, foi lá e trouxe a mulher. E a mulher foi também, a mulher aceitou. E ela não teve capacidade de dizer, não posso ir atender esse chamado do rei. O empregado do rei chegou lá e disse para a mulher de Urias, olha, como era o nome dela? Betseba, é isso aí? Betseba, o rei mandou te chamar, ele te quer. Ele viu você tomando banho e ele não resistiu. Ele está danado lá, ele está soltando fogo por tudo quanto é dedo. Mandou te buscar. E a mulher de Urias, o rei me quer. Eu sou mulher de soldado, mas agora é com o rei. E o rei nós vamos buscar. Cantada de rei. Ela caiu. É o tentador. Ela não resistiu. Gente, pelo amor de Deus. E ela foi. E outro pensamento que eu tenho aqui. O discípulo precisa vencer o inimigo superando as tentações. Eva não teve condições de superar as tentações, não é verdade? Eva não teve condições de superar as tentações do diabo. Urias, a mulher de Urias também não teve, Davi também não teve. Por quê? O diabo, para tentar Adão e Eva, para tentar Eva, começou por Eva, ele usou a serpente, ele deu uma sentença. Se você ler aí todo o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver qual foi a sentença que Deus deu para Urias, aliás, para Adão e Eva. Mas agora ele usou o próprio interior da mulher de Urias para ir tomar banho num lugar que Davi pudesse ver ela pelada. Que coisa, gente! E agora os dois caíram na tentação. Agora, meu querido irmão, eu preciso dizer para você, eu escrevi aqui assim: precisamos entender que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Se Adão e Eva, se Eva não tivesse cedido à tentação do diabo, na figura da serpente, não teria caído na tentação. Se Betseba não tivesse caído na tentação, na figura de Davi, porque o diabo usou Davi. Primeiro ele usou Betseba, para que ela fosse tomar banho pelada, numa posição que Davi pudesse ver. E depois ele usou Davi mandando buscar a mulher. Eles não tinham caído, eles tinham vencido as tentações. Eles tinham superado, mas não tiveram condições. Então, meu querido irmão, as armas, nós vimos aqui, nós lemos aqui em Lucas 4, não é isso? Deixa eu ver se está aqui, Lucas 4, que quando o diabo chegava para Jesus, dizendo, a primeira tentativa, que está aqui no versículo 3, na primeira tentativa do diabo tentar Jesus, se tu és, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus usou a palavra. Jesus puxou o gatilho em cima dele. Jesus disse: diabo, está escrito, e nem só de pão viverá o homem. E você veja, meu querido irmão, foram 40 dias e ele não comeu. E eu já vi alguém dizer, eu não li em outra tradução, que 40 dias ele não comeu e nem bebeu. Mas aqui não está escrito que ele não comeu, aqui só que ele não bebeu, aqui só está escrito e 40 dias foi, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do deserto e foi levado pelo Espírito ao deserto, voltou do Jordão, foi levado ao Espírito do deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e 40 dias não comeu coisa alguma. Está vendo? Não diz que ele bebeu. E terminado, ele teve fome. E Jesus usou a palavra: nem só de pão viverá o homem. E quando o diabo levou ele lá para aquele monte, mostrou, ele disse: olha, e Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe o mundo e sua glória, seu poder, e disse: Senhor, eu tudo isso te darei, mas eu quero que tu me adores. O diabo quer ser adorado.
sabe? Ele quer ser Deus. Você sabe por que ele foi expulso do paraíso? Ele era um anjo de glória, um anjo de luz, feito para proteger. A Bíblia diz que ele passeava no jardim entre pedras afogueadas, mas o coração dele se encheu de iniquidade, porque ele quis ser maior do que Deus. Ele: subirei às alturas, ao lugar mais alto do que o Altíssimo, e eu vou ser como Deus. Ele queria ser Deus, por isso ele foi expulso, sabe? E ele queria que Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, ele queria ser adorado. E Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito que só a Deus servirás e só a Ele servirás. Então, meu querido irmão, é com a palavra, e eu escrevi aqui também, nós vimos que o Senhor foi tentado como qualquer um de nós. Jesus, em condições humanas, ele foi tentado igual a você, Elias. Ele foi tentado igual a você, minha irmã, que está me ouvindo agora. Ele foi tentado igual a você, meu irmão, que está me ouvindo agora. Só que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E eu acredito que nós somos 100% homem, e eu acredito que, quem sabe, 1% de Deus. Não é Deus, não é 1% de Deus, não. 1% de Deus. Esse 1%, sei lá, eu não sei qual seria a interpretação de algum teólogo que possa estar me assistindo agora, de dizer quanto por cento de Deus nós temos para vencer as tentações. Uma coisa eu sei, que nós temos que ter o máximo de Deus em nossa vida para superar as tentações, para não cair, sabe, nos laços do diabo. E nós vimos como o Senhor foi tentado e a maneira como ele venceu a tentação. Nós temos que usar as armas que ele colocou em nossa mão. Qual é a arma? Essa aqui, ó. Essa aqui é a arma do cristão. Essa aqui é a arma que nós temos que usar. Agora precisamos saber usar também. Sabemos saber usar. Porque uma arma na mão de quem não sabe usar, ela pode ser usada contra a sua própria pessoa. Sabia? Por isso que a gente está recomendando, eu agora faço uso da palavra de Deus, como mensageiro de Deus, porta-voz da Assembleia de Deus Betânia, em Vila Nova, e as pessoas de outras igrejas hão de concordar comigo, que eu recomendo a Escola Bíblica Dominical, e eu digo sempre, os irmãos da Betânia me conhecem, quando eu ministro a lição da Escola Bíblica Dominical, eu digo sempre, é importante a gente estar na Escola Dominical, estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, tomar conhecimento de como foi a história de Israel, a história da humanidade. Tudo isso a gente aprende na Escola Bíblica Dominical, a história da criação, a história de Israel, a história da igreja.